Ó, então vamos resolver essa questão aqui de matrizes. Aqui é o seguinte, ó. Seja as matrizes A, 1, menos 4, 2 e 0. Luan, o que que é esse 1, menos 4, 2 e 0? São os elementos da matriz A, tá? E B, a matriz B, cujos elementos são 5 e 8. A matriz X, que satisfaz a equação matricial x vezes A igual a B, tem elementos cuja soma, ó, isso aqui são os elementos da matriz A. Esses aqui são os elementos da matriz B. Ele fala assim, ó, a matriz X, que satisfaz a equação matricial x vezes A igual a B, tem elementos, ele quer esses elementos aqui da matriz X, quer que some eles, cuja soma é igual a quanto? Bom, a gente tem que lembrar o seguinte para fazer essa questão aqui. Para você multiplicar duas matrizes, né, uma vezes a outra, tem uma condição para isso ocorrer. Você não pode pegar duas matrizes qualquer e sair multiplicando, tá? Tem uma condição, vamos escrever aqui, ó, condição, ó, para você multiplicar, condição de multiplicação. Se você não respeitar, não vai dar para fazer a questão. Condição de multiplicação para as matrizes, que é o que, ó? Imagine que eu tenho aqui uma matriz, vamos colocar aqui, ó, K, a matriz K, cuja ordem dela é MP, tá? O que é MP, Luan? M é o número de linhas e P é o número de colunas. Ó, eu vou esclarecer isso aqui para você já. Vou multiplicar por uma matriz B. Aqui tem B, né? Vou botar assim, ó, K. Vou botar uma matriz aqui W. Ó, de ordem Pn. Isso aqui é igual a uma matriz qualquer C. Estou utilizando letras. Para matrizes, a gente coloca letras. Eu estou colocando letras aqui aleatório. C, que é igual a Mn, a ordem. Luan, não entendi nada. Calma. Que eu quero, onde que eu quero chegar primeiro aqui, ó? Que é o seguinte. Quando você representa a matriz A, ela não é assim, ó. Só vou copiar aqui do lado, ó. Ela é assim, ó. 1, menos 4, 2, 0. Não é isso? Aí eu te pergunto assim, qual é a ordem dessa matriz? A ordem é quantas linhas e quantas colunas ela tem. Ó, a matriz A, ela tem duas linhas, não é? A primeira lá em cima, a segunda aqui embaixo. Então você coloca assim, ó, duas linhas por duas colunas, ó, por duas colunas. Então você pode escrever que a matriz A, ela é a matriz 2 por 2. Assim como eu posso pegar uma matriz ali, ó, K, e posso dizer, quando eu não sei, que ela tem uma determinada ordem, MP. MP é aleatório, eu não sei qual é a ordem da matriz K. É M, que é o número de linhas, e P é o número de colunas. A gente sabe a da A porque ele deu a duas linhas, duas colunas, então a gente escreve assim, ó, A2 vezes 2. Duas linhas e duas colunas, tá entendendo? Igual a B, ó. A B, vamos pegar aqui a B, ó. Essa B é 5, 8, os elementos. O que quer dizer isso? Que ela tem uma linha, só tem uma linha, então bota 1 aqui, por duas colunas. Olha lá. Então a gente pode escrever que a matriz B é uma matriz 1 por 2. É uma linha e duas colunas. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu estou explicando a condição de multiplicação de matrizes com letras, né? Porque para matrizes a gente dá letras. Só que eu não sei qual é a ordem delas. Aí eu atribuo letras. Só que essas letras ali, você vê que a condição de multiplicação tem que respeitar essa condição. Que é o seguinte, ó. Agora que eu vou chegar na condição. Que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, quando você multiplica. Ou seja, esse aqui, ó,
tem que ser igual a esse. Tá vendo? Assim como o resultado aqui dessa multiplicação, esse M, que é o número de linhas da primeira, tá aqui no resultado. Então, olha lá, ó. A gente vai atribuir uma seta aqui, ó. Olha lá, para cá. E esse P aqui, ó, já marquei, né? E esse N aqui, ó, que sobrou, ele também fica lá no final, ó. Tá vendo? Isso é a condição de multiplicação de matriz, ó. Vamos recapitular. Primeiro eu marquei aqui em vermelho, não foi? O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Tá vendo? Esse P aqui é igual a esse P aqui, por isso que eu escrevi PP. Agora, olhando lá o resultado, esse M, que é o número de linhas, ele tá aqui. E esse N aqui que sobrou, que é o número de colunas dessa segunda, tá aqui. Tá entendendo? Isso aí você tem que respeitar para poder multiplicar matrizes, senão não rola. Tá? Então, eu vou fazer agora a multiplicação aqui dessas matrizes. Ó. Vamos lá. Vou puxar aqui para multiplicar. Que vai, ó, a multiplicação ele deu é x vezes a igual a b. Então, ó, x, eu não sei qual é a ordem dessa matriz x, ó, vezes a igual a b. Tá? Luan, eu sei qual é a ordem da matriz X? Não sei, mas pela condição de existência, pela condição da multiplicação de matrizes, eu posso saber. Por quê? Porque o C é da A. Lembra da A? A A são duas linhas, então eu boto 2 aqui, por duas colunas. Por duas colunas. Ah, então a A é 2 por 2. Isso, a A são 2 por 2. Coloca aqui, ó, 2 por 2. E a B? A B, aqui, ó, é uma linha. Então, coloca aqui, ó, uma linha por duas colunas. Por duas colunas. É 1 por 2. Então, a B é 1 por 2. Ó. Só que seguindo essa regra aqui da condição de multiplicação, seguindo a regra da condição de multiplicação, eu vou ligar essas setas aqui, eu vou fazer essa comparação aqui. Ou seja, lembra que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda? Ou seja, o valorzinho que tiver aqui da coluna não tem que ser igual a esse daqui? Então é 2. Aí eu coloco 2 aqui, ó. 2. Aí falta o número da linha agora. Ó. Só que o número da linha, ele tá lá no resultado aqui, ó, no número da linha do resultado. Ou seja, aqui, ó, é 1. Olha lá, 1. Então, a matriz X ela tem ordem 1 por 2, ou seja, uma linha por duas colunas. Então, eu vou desenhar isso, ó, uma linha, que eu não sei quais são os elementos, eu não sei, é A, B. Por que é A, B, Luan? Porque é uma linha, aqui é uma linha, duas colunas. Duas colunas. E por que você escreveu A, B? Você pode escrever X, Y. Pode escrever qualquer letra. Eu quero achar elas. Esses A e B aqui são os elementos da matriz X que eu tenho que somar. Ele quer os elementos cuja soma, eu tenho que achar eles. Poderia ser esse XY? Poderia. Poderia ser qualquer outra letra? Poderia. Isso aqui são incógnitas, tá? Vezes, ó, isso aqui é um vezes, ó. Vezes a matriz A que ele já deu, ó. Olha lá, 1 menos 4. Ó, vezes a matriz A. 1 menos 4. 2, 0. Igual a matriz B que ele deu, ó lá, cujos elementos são 5 e 8. Ah, 5 e 8. Beleza isso? Agora, multiplicar matrizes. Eu não sei o que saiu uma vírgulazinha, mas isso aqui é mania mesmo. Eu não preciso. Agora, vamos multiplicar. Como é que eu multiplico matriz, Luan? A primeira linha sempre pela primeira coluna, tá? Ou seja, A vezes 1, A. Aí, ó, B vezes 2, 2B. E isso tem que ser igual a 5.
Ah, por quê, Luan? Você não está multiplicando a primeira linha, os elementos da primeira linha pelos elementos da primeira coluna? Primeira linha, primeira coluna. O 5, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Olha lá, ó. Faz o encontro aqui da primeira linha pela primeira coluna. Vai dar 5. Você não está multiplicando, ó, primeira linha pela primeira coluna, tem que dar o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Quando você multiplicar a primeira linha, porque aqui só tem uma linha mesmo, né? Mas vamos lá, quando você multiplicar a primeira linha pela segunda coluna, quem está na primeira linha faz o cruzamento. E na segunda coluna, o 8. Beleza? Por isso que eu estou igualando a 5 e depois eu vou igualar a 8. Ó. Vai lá, multiplica a primeira linha agora. Você não multiplicou a primeira linha pela primeira coluna, agora vai primeira linha pela segunda coluna. Vai ficar A vezes menos 4, é menos 4A. Mais B vezes 0. Ou seja, 0 vezes B, ou B vezes 0 é a mesma coisa. Igual a 8. Luan, por que igual a 8? Ora, você não está multiplicando a primeira linha pela segunda coluna? Quem está na primeira linha na segunda coluna? O 8. Beleza? Por isso que eu igualei a 8. Agora você tem um elemento, você tem um sistema de equações com duas incógnitas. Só que percebe, aqui embaixo, ó, já morre, porque só o 0 vezes B é 0. Então vai ficar assim, ó, aqui embaixo, ó, vai ficar assim, ó, menos 4A mais 0, porque 0 vezes qualquer coisa é 0, é igual a 8. Aí, ó, menos 4A é igual a 8, né? Porque 0 vai embora. Ó, aí o menos 4 passa dividindo, ele está multiplicando e passa dividindo. Fica A é igual a 8 dividido por menos 4, que você pode escrever assim, ó, o menos 8 quartos, tá? Ó. Ah, Luan, por que esse menos aqui, ele saiu lá de baixo e ele foi aqui para cima? Porque você pode escrever uma fração assim, aí esse negativo, se você quiser, você pode colocar aqui no meio. Ou se você quiser, você pode botar no 8. Vai dar a mesma coisa. Escrever assim, assim ou assim é a mesma ideia. Beleza? Agora, então vamos lá. Ó. Qual é a ideia? Repete o sinal. Quanto que é 8 dividido por 4? 2. Olha lá, menos 2. Então, o A é igual a menos 2. E o B? Ah, faz a conta aqui agora, né? A mais 2B é igual a 5. Então, vamos lá. Ó. A, que é igual a menos 2, mais 2B é igual a 5. É igual a 5, né? E aí fica assim, ó. Menos 2 passa para lá somando, né? Porque ele está diminuindo. Quando passa para lá, vamos dizer assim, vai ficar somando. Então vai ficar 2B igual a 5 mais o 2, que vai dar 7. Então o B é igual a 7 meios, ó, que é a mesma coisa que 3,5. Beleza? Então o B aqui, ó, é igual a 3,5. Agora tem que somar, ele fala assim, ó, tem elementos. Esses aqui são os elementos da matriz X. Aí ele fala cuja soma. Aí ele pede para você somar isso aqui, tá? Quanto que é 3,5 menos o 2? Ou não importa a soma, né? Se você somar A mais B é igual a B mais A. Quanto que vai dar essa soma aí? É só você fazer B mais A. Vai ficar B, que é 3,5, mais o menos 2, que é a mesma coisa que 3,5 mais com menos é menos, né? Menos 2. É 1,5. Olha lá. 1,5 está na letra C. Poderia dar em forma de fração, tá? Porque 1,5 é a mesma coisa que 1,5 sobre 1, né? Dividir por 1 não altera. Multiplica em cima e embaixo por 10. Vai ficar 15 sobre 10. E simplifica agora por 3 em cima, dá 5. E por... Desculpa. Multiplica por 5 em cima, dá 3. E por 5 embaixo dá 2. Poderia dar assim, ó, 3 meios. Beleza isso? A letra C tá aí, tá? 3 meios. Que é a letra C. Você pode escrever 1,5 ou você pode escrever
3/2. É a mesma coisa, tá? Só que essa forma aqui é a forma decimal e essa aqui é a forma fracionária. Bom, e é isso. Você teria que respeitar essa condição de multiplicação de matrizes, tá? Para você fazer essa questão aqui. É uma questão da Fundação Getúlio Vargas, que é o próximo concurso agora que você vai fazer. O que eu ia falar de matrizes? Só uma observação, que para você representar uma matriz, ou você vai representar entre chaves, entre parênteses, né? Ou entre colchetes. Isso aqui são as formas de representar uma matriz. Ou você coloca parênteses, olha lá, ó, parênteses, né? Parênteses, né? Parente, meus parentes, que isso? Calma, calma. Ó, ou você bota colchete, beleza? Colchete. Tá, e aí é o seguinte, isso aqui é para você representar uma matriz. Aqui está representando por colchetes, ó, tá? Falar um pouquinho só de matriz aqui. Outra coisa é o seguinte, uma matriz é sempre representada por uma letra maiúscula. Então, quando você escreve assim, ó, considere a matriz A, esse A tem que ser maiúsculo, tá? Considere uma matriz C, esse C tem que ser maiúsculo. Então, a representação de uma matriz é sempre uma letra maiúscula. Então, beleza. Aí, para dar a ordem de uma matriz, você sempre coloca aqui do lado, ó. Tá vendo? Ah, Luan, mas a questão nem colocou. Mas você tem que saber, tá? Por ser uma questão de condição de multiplicação, se eles derem aqui, fica muito mais fácil a questão. Então você tem que saber. Então, por exemplo, vamos colocar aqui algumas matrizes aqui, ó, para a gente colocar as ordens dela. Ó, vamos colocar essa matriz aqui, ó. 2, 3, 4, 1, 0, 0. Ó, essa daqui, ó. Tá vendo? Tô fazendo diferentes representações de matriz, com parênteses e com colchete. E aqui a matriz C que eu vou colocar como uma matriz. Tá vendo? Vamos dar a ordem da primeira matriz? Ela tem duas linhas por 1, 2, 3 colunas. Então a ordem dela é 2 por 3. Essa daqui, eu tenho uma linha por 3 colunas. 3 colunas, tá? Isso aqui, ó, cadê? Isso aqui é sempre a linha, número de linhas, né? E essa aqui é o número de colunas. Luan, tem outra forma de representar? Tem. Pode fazer a matriz A e botar a ordem. 2, 3. Automaticamente você sabe que ela tem duas linhas. Uma, duas, três colunas. 1, 2, 3. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, é o número de linhas dela. Ela tem uma linha. E aqui tem 3 colunas. Como assim lá? Aqui, ó, uma linha. Quantas colunas? 1, 2, 3. 3 colunas. Beleza? Agora vamos nessa daqui, ó. Uma, duas, 3 linhas por 3 colunas. 3 por 3. Ah, então o primeiro aqui é o número da linha. E aqui, ó, coluna. Luan, tem outras representações? Tem aqui, ó, B, ó. Matriz B eu posso representar 1, 3. Para dizer que ela tem uma linha e duas colunas e 3 colunas. Aqui, ó, essa daqui C. Sempre letra maiúscula, matriz. 3 por 3. Tá vendo? Tem 3 linhas e 3 colunas. Sempre que o número da linha for igual ao número da coluna, tipo assim, ó, 3 linhas e 3 colunas. A gente fala que a matriz ela tem ordem 3. Se fosse 2 linhas e 2 colunas, ordem 2.
tá? Uma linha e uma coluna, né? Vamos lá, 4 linhas e 4 colunas, vamos dizer assim, né? Ordem 4, né? Porque a ordem um fica esquisito. Tá? E sempre que o número da linha for igual ao número da coluna, a gente fala ordem. Ordem 2, ordem 3, ordem 2, duas linhas, duas colunas. Ordem 3, três linhas, três colunas, tá? Sempre que o número da linha for igual ao número da coluna, você pode falar que é ordem 3. Ordem 4, ordem 5, ordem 2, beleza? E aí, quando o número da linha for igual ao número da coluna, isso aqui se chama uma matriz, ó, quadrada, tá? É porque o número da linha é igual ao número da coluna. Foi? Então, é a letra C. O que eu teria que saber, Lão, para fazer essa questão? Condição de multiplicação de matrizes, tá? Em que o número da coluna da primeira tem que ser igual ao número da linha da segunda, ó, PP, por isso que eu liguei em vermelho, tá? Agora, o número da coluna da segunda é o resultado aqui. E o número da linha da primeira é o resultado aqui. Beleza? Então é isso. Condição de multiplicação de matriz. Espero que tenha ajudado aí essa resolução. Valeu, bons estudos aí.